Um cristão pode blasfemar contra o Espírito Santo? E porque na Bíblia é o pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre esse assunto e trazer luz e entendimento bíblico sobre o que realmente nós precisamos saber sobre esse assunto. O texto referência é de Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, que eu vou ler agora com você. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então a ênfase do texto é bastante curiosa e de que não existe perdão nem nessa vida, nem na vida seguinte. Existe muita especulação sobre aquilo que seria a tal da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então a gente precisa pensar em duas perspectivas que estão muito claras nesse texto. Esse texto traz duas ideias que a gente precisa analisar. A primeira é a blasfêmia contra o Espírito Santo, e existe uma discussão de teólogos, crentes, pastores, interminável, quase que não se chega a um consenso. E existe uma segunda questão, e é por esse caminho que a gente vai descobrir e solucionar o que esse versículo tem para dizer para a gente. A segunda ideia é aquilo que não tem perdão. Eu chamo a sua atenção e aguçar a sua curiosidade para você olhar na palavra de Deus o que na Bíblia, que tipo de situação ou de ação na Bíblia a Bíblia vai categorizar como não tendo perdão. Se você entender isso, a equação fica clara e o medo e a preocupação que muitas vezes de cristãos sinceros, genuínos, que ficam agoniados por passarem por algum momento difícil de vida e ficam se questionando se no momento de dificuldade, de dor, blasfemaram ou não blasfemaram com o Espírito Santo. Aquela ideia de, será que eu já perdi a minha chance? Então, vamos entender essa segunda ideia. O que não tem perdão na Bíblia? O próprio texto que a gente leu já deu mostra disso aqui que a gente vai acabar de ver. Jesus foi acusado pelos fariseus de expulsar demônios por Beelzebul. Essa incrível arrogância não é tratada como perdoável. A gente não tem nada na Bíblia falando que essas pessoas que acusaram Jesus de estar macumunado com o diabo, de agir em nome do diabo, não existe nenhuma referência, nenhuma possibilidade, nenhuma brecha para a gente interpretar para pessoas que falaram que Jesus expulsou demônios agindo em nome de demônios, que essas pessoas não teriam perdão. Então, a gente pode olhar que essa pessoa tem possibilidade de arrependimento e, consequentemente, de perdão. O texto que fala sobre isso é de Mateus 12, versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, dizia: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Eu vejo assim, tamanha arrogância, tamanha prepotência desses fariseus, associando os príncipes dos demônios com Jesus. Isso é de uma vileza, uma torpeza. E o texto nos dá esse indício de que Jesus não se sente ofendido no sentido de que isso é irrecuperável, imperdoável. A gente não tem essa amostra nesse texto. Então a gente percebe, então, o que seria um pecado que não tem perdão? Segundo ponto que a gente pode pensar, até mesmo na crucificação de Jesus, demonstrou uma incrível capacidade de perdoar. Jesus estava sendo assassinado, executado numa cruz. E nesse momento, onde a gente poderia esperar, não, isso que vocês estão fazendo não tem perdão. Vocês estão me executando, então vocês não vão ser perdoados. Ao contrário disso, a gente conhece a história muito bem, Lucas 23, versículo 33 e 34. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Nesse momento, onde ele está sendo executado, ele ainda intercede em favor desse crime, dessa maldade, dessa torpeza. Isso que o homem está fazendo, Jesus está intercedendo junto a Deus para que essas pessoas pudessem ser perdoadas. A gente vê uma capacidade de perdoar que parece não ter limite. Quando a gente olha para Jesus, a gente não consegue achar biblicamente um limite para o perdão que ele é capaz de conceder ao ser humano.
humano. E esse é o ponto. Então, o próprio centro da nossa fé não coloca limite o quanto a gente deve perdoar. O 70 vezes 7 é uma indicação de perfeição, de infinito, de perdoar sempre. Aí a gente vai então para figuras importantes, deixando Jesus e agora olhando para os seus discípulos. A gente vai em Atos capítulo 7, dos 56 ao 60, e a gente vai ver essa mesma identidade de perdoar, estar disposto a perdoar a qualquer realidade, também marcada nos seus discípulos, nos seus seguidores. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, expulsando da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. A gente está falando agora de um ser humano, a gente não está falando do próprio Deus, a gente está falando de Jesus Cristo. A gente está falando de Estevão, um homem comum, como eu e você. E esse homem, quando estava sendo apedrejado, ele também orou: por favor, Pai, perdoa essas pessoas, elas não sabem o que elas estão fazendo. Ele simplesmente repete o caminho do seu mestre, né? E a gente vê já esse primeiro personagem, Paulo, que estava presente na execução. Então alguém, no mínimo que a gente pode dizer de Paulo, é alguém cúmplice de atrocidades, ações bizarras e violentas. De um lado a gente vê Estevão orou por seus assassinos enquanto estava sendo morto. Gente, que capacidade é essa de perdoar que o Evangelho tem? Então, se um simples homem tem a capacidade de perdoar as pessoas que estão o assassinando, a gente não pode colocar limite ao potencial de perdão do Evangelho. Então a gente precisa estar com isso bem claro em mente. Do outro lado, como já falei, Paulo, que perseguia, também encontrou perdão. Puxa, se teve perdão para Paulo, que participou dessa execução sumária, então quem é o tipo de pessoa que não teria perdão? Os fariseus que xingaram, blasfemaram contra Jesus, essas pessoas tinham perdão. Então, afinal de contas, a gente não vai conseguir achar na Bíblia nenhum tipo de pecado que não pode ser perdoado, a não ser, grava essa palavra, incredulidade. O único pecado na Bíblia que você não encontra é uma restauração pronta e imediata, é a incredulidade. Não é bíblico, não existe base na Bíblia para você tentar pensar ou desenvolver algum tipo de pecado, algum tipo de ação do ser humano, que o ser humano possa fazer, que ele não vai ser perdoado. Não existe no texto bíblico. Sendo assim, olha o que diz o texto de João capítulo 3, versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, quem está condenado? O que significa condenado, gente? Condenado é aquela pessoa que não vai ser absolvida, ou seja, que não tem perdão. Ela vai ser, sobre ela pesa um veredito final. Então, esse que está condenado pela mensagem do Evangelho não é alguém que cometeu uma coisa hedionda, bizarra. Não, o condenado é aquele que não crê. Próximo passo é a gente pensar em blasfêmia no sentido geral. E agora é muito, muito simples. Se você colocar no Google ou procurar um dicionário, você vai ver que essa palavra não tem um sentido oculto, inatingível. Proferir blasfêmia é uma palavra que insulta o sagrado. Pode ser também uma ofensa ou difamação. No sentido mais bíblico, a palavra pode ser usada como rogar uma praga ou amaldiçoar. Então, será que você está pensando que blasfemar contra o Espírito Santo é rogar uma praga contra o Espírito Santo? É isso que está na cabeça de algumas pessoas? Ou será que algumas pessoas pensam que blasfemar contra o Espírito Santo seria amaldiçoar o Espírito Santo e é esse pecado oculto, imperdoável, que nem na próxima vida teria perdão? Não, a gente não encontra base bíblica nenhuma para esse tipo de afirmação. Isso é superstição, porque a minha grande preocupação é que muitas vezes o sentimento de culpa, se for alimentado por superstição, vai levar você num lugar muito perigoso. Então, não vá
aonde a Bíblia não te levou. Então, só vá até onde que a Bíblia te leva. E a Bíblia não te leva a considerar esses sentidos desse texto, porque esse texto é muito simples. Então, quando a gente fala contra a blasfêmia contra o Espírito Santo, a gente precisa entender a primeira ideia. Qual foi a primeira ideia? O que não tem perdão na Bíblia? Incredulidade, não crer. Não existe um tipo de pecado que não possa ser perdoado. Vou repetir, não existe, ok? Então, a rejeição da obra do Espírito Santo que tem por objetivo primário. Então, por que esse foco no Espírito Santo? Porque o Espírito Santo tem um propósito, tem um papel. E qual é o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo é revelar a Cristo como Filho de Deus e nosso Redentor. Então, o Espírito Santo ele joga luz no próprio Cristo como sendo aquele que nos salva, aquele que traz salvação ao ser humano. Consequentemente, se ele vai revelar a Cristo, é produzir arrependimento, nos convencendo do pecado. Então, é isso que o Espírito Santo precisa produzir primariamente no coração do ser humano. Então, blasfêmia contra o Espírito Santo tem a ver, então, com rejeitar a obra do Espírito Santo. Nesse sentido, é justamente não aceitar, não receber, não ser impactado pela revelação do Cristo. Em outras palavras, não ter no seu coração um arrependimento profundo que nos convença de que somos pecadores e por isso a gente se prostra diante de Deus. Não é um pecado mirabolante. Eu tenho insistido isso para você. Mais uma vez, eu percebo que muitos cristãos sinceros ficam com medo. O evangelho não é para produzir medo. O evangelho é para abrir os grilhões e nos produzir liberdade. João 16, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele quem? Quando o Espírito Santo vier. Então, ele vem para convencer. Qual é a blasfêmia contra ele? É resistir ou não ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Simples assim. A gente não pode tentar criar teorias da conspiração nesse versículo, porque a gente vai produzir medo e misticismo e a gente vai sair da palavra de Deus. Quando se rejeita a obra do Espírito Santo, se blasfema contra ele. A pergunta inicial do nosso vídeo é se é possível um cristão blasfemar contra o Espírito Santo. Resposta: impossível, ok? É impossível. Por quê, pastor? Porque se você é cristão, você já ouviu o testemunho do Espírito Santo sobre Jesus Cristo. Então, é incompatível. Ou você é cristão ou você está blasfemando contra o Espírito Santo. Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ok? Então, deixe que esse ensinamento simples, mas profundo, possa produzir no seu coração paz. E não se deixe vencer pelo medo e pela superstição, porque um verdadeiro cristão não pode blasfemar contra o Espírito Santo. Existem duas formas de a gente pensar no conhecimento bíblico. A gente pode olhar para o conhecimento bíblico para produzir ou saciar algum tipo de curiosidade que a gente tenha e a gente fica sabendo sobre aquilo que aconteceu em determinada época, mas isso não tem nenhum impacto profundo sobre a nossa vida. A segunda forma de a gente lidar com o conhecimento é entender que ele foi gerado, intencionado no coração de Deus para produzir liberdade no nosso coração. E quando a gente estuda um assunto tão simples, mas tão importante, é para ajudar que muitas pessoas não fiquem presos em superstição, não fiquem presos no medo, na insegurança de que muitas vezes falsos discipulados produzem no coração das pessoas. O desejo do mundo bíblico é que cada vez mais o conhecimento simples da palavra de Deus produza homens e mulheres libertos pela verdade do Evangelho. Se você quer experimentar cada vez mais isso na sua vida, clique em Saiba Mais e venha nos conhecer.